Eu vou falar o nome de quem já entrou aqui na sala e aí vocês já podem se apresentar, por favor. Eu vou começar. Meu nome é Josiane, eu sou presidente do Comitê Uruaçu, em Goiás, da região COI, e eu sou treinadora nacional atualmente. Já estou na FS já tem um tempinho, já tem uns 3 anos, que a gente abriu a representação aqui em Iguaçu, tem dado certo, graças a Deus, e aí a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho das coisas que a gente tem feito no comitê, tá bom? Dandara Marinho, você pode se apresentar, por favor? Posso sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá. Eu sou Dandara, eu sou do Comitê Recife, aqui da região Nordeste. Estou no Comitê Recife há 1 ano, mais ou menos, mas antes do Comitê Recife eu já fui da região Axé, do Comitê Poções e Comitê Itabuna, por um bom tempo, acho que uns 3 ou 4 anos. Me afastei do FS de 2011 a 2015 por motivos pessoais, mas aí quando eu vim morar em Recife, acabei voltando. Eu sou coordenadora de envio aqui no comitê. É isso. Ah, que ótimo, então. Ah, Isabela Moraes. Acho que a Isabela está sem microfone. Oi? Oi, Isabela, está ouvindo a gente? Acho que a Isabela está sem conexão. Ok. Camila, você já conseguiu se conectar? Isabela, agora você consegue falar, seu microfone está liberado. Oi, gente. Oi, Camila? pode falar, Camila. Minha internet pegou finalmente. Eu sou Camila, sou voluntária do Comitê de João Pessoa, sou presidente do comitê faz uns 3 anos quase, mais ou menos isso. Sou da região Nordeste, como a maioria das pessoas que estão aqui, pelo que eu estou vendo. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a gestão de comitê hoje no webinar. Vai ser bem legal. Ok, eu acho que o pessoal está com problema para falar no microfone, então se vocês quiserem se apresentar, vocês podem mandar no chat que a gente lê posteriormente. E agora a Camila vai dar mais informações para vocês de como vai funcionar nosso webinar aqui. E já vai prosseguir com a parte da apresentação, ok? Pode ver na luz da apresentação? Pode ver na luz da apresentação? A luz da apresentação? Ok, Posso começar? Pode começar. Ok. Então, gente, bem-vindos ao webinar de gestão do comitê. A ideia do webinar, no começo, era que a gente tratasse ele como um treinamento itinerante, mas por motivos financeiros mesmo, o FS optou por fazer ele como um webinar, mas para não deixar o assunto passar mesmo, porque a gestão de comitê é algo muito importante, até pelo fato da quantidade de novos comitês, novas apresentações que estão surgindo, presentes novos também que estão aparecendo na organização. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, esse webinar ele não é para focar em procedimentos básicos, tipo como que envia, como que recebe estudantes, como que você faz parcerias. Não é sobre isso o nosso webinar de gestão, mas ele é para dar ferramentas básicas para que um comitê possa se manter unido e motivado. Então, como vocês vão ver, os tópicos que a gente vai tratar aqui no webinar, eles vão um pouco mais além do FS.
vocês podem começar a empregar tudo isso na vida de vocês depois mesmo. Por exemplo, no âmbito pessoal, no âmbito profissional e na parte de voluntariado, principalmente, porque é por isso que a gente está aqui agora. Josi, passa o slide, por favor. Ok. Então, a gente vai focar no webinar agora. Ele foi dividido em duas partes. Vocês vão ver que tem aqui vários tópicos, como gestão organizacional de pessoas, perfil de um líder, união, motivação, planejamento e projetos. Esses 4 primeiros tópicos vão ficar comigo. E os 2 últimos tópicos, planejamento e projetos, vão ficar com Josi, porque ela trabalha nisso no Comitê Uruaçu. E eu acho ela muito mais apta para falar e para discorrer sobre o assunto do que eu em planejamento e projetos. Passa, por favor, de novo, Josi. Então, o conceito de gestão que a gente está procurando na UFS agora para esse treinamento, para esse webinar, ele está ligado ao desenvolvimento e à capacitação de pessoas que vão buscar o aumento de qualidade nos processos e projetos e o crescimento do comitê como consequência. Então, um comitê ele deve conseguir motivar seus voluntários, deixando eles engajados e aptos para realizar os projetos que para eles foram designados. Então, a ideia que a gente tem é que os voluntários consigam, a gente consiga capacitar os voluntários a ponto de que eles consigam alcançar metas e etc. Então, é necessário para isso que os voluntários passem por treinamentos. Eles não podem começar a fazer as coisas do nada, claramente. Então, a ideia é que eles tenham esses treinamentos para que eles se sintam confortáveis em falar do UFS para outras pessoas, além do que nada serve um grupo enorme de voluntários se eles não estão aptos para ajudar o comitê. Então, é interessante que eles saibam o que eles podem falar sobre o UFS. Acontece muito, por exemplo, a gente falar para um voluntário, vamos fazer uma visita numa escola, e acaba que a pessoa principal, que sabe mais falar, não pode ir, e a pessoa tem que ir sozinha e ela está perdida e não sabe falar. Então, o treinamento serve para que a gente consiga capacitar e ela consiga responder pelo UFS. Importante também é que esses voluntários consigam, dentro do comitê, desenvolver ou aprimorar as habilidades que eles já têm, que podem ser, como, por exemplo, trabalhar com marketing, ou quem fala bem com pessoas pode ficar com famílias, quem é bom com números pode ficar com finanças e administração, para que eles se sintam realmente úteis dentro do comitê, fazendo algo que eles sabem como funciona e que eles podem agregar valor depois no comitê. Por último, é importante que os voluntários saibam que eles podem crescer em hierarquia dentro da ONG. É bom que eles saibam que eles não vão ficar como voluntários de base eternamente, a não ser que eles queiram. Mas a gente tem aquela pirâmide que fala sobre o voluntariado, que fala sobre os grupos de recebimento. Volta, por favor, Josi. Josi, volta, por favor. Desculpa, gente. Que fala sobre recebimento. Os grupos de recebimento, os grupos de envio, que vai subindo aquela escadinha. É importante que eles saibam que eles têm como crescer na UFS, que eles não vão ficar para sempre na equipe e tal, que eles podem mudar e que eles podem melhorar sempre. Então, é importante que eles saibam que eles podem ascender essas funções por merecimento. Porque quando o voluntário sabe que ele pode crescer, ele se sente mais motivado para continuar no trabalho. Então, finalmente, os voluntários precisam de metas para serem batidas e precisam estar em condições de bater essas metas. Então, por isso que eles têm que ter habilidades para isso, que eles podem melhorar, eles têm que ser capacitados para isso, eles têm que estar motivados o suficiente para conseguir chegar em bater essas metas. Agora pode passar o slide, Josi. Parar. Calma, a gente espera. A gente espera. Espera aí, só um minutinho. Acho que agora vai. Não. É aí? Aí, esse. O desafio de gestão. Então, como a gente sabe, no dia a dia do comitê, a gente tem vários desafios para lidar durante alguns tipos de processo.
Então, esses desafios, eles são importantes para que a gente lide com eles, claro, mas que não tome eles como agravantes, que a gente tome eles como enriquecedores do nosso dia a dia, que eles não vão ser uma barreira para a gente não conseguir fazer alguma coisa, e que a gente vai conseguir fazer sim, porque mesmo que se complique, mesmo que aconteça alguma coisa, a gente sempre vai conseguir chegar no final e resolver o problema. Então, a gente pode citar tipo, 3 tipos de problemas que podem acontecer no dia a dia. E aí eu coloquei pessoas diferentes, personalidades diferentes e ideais diferentes. Ok. Pessoas diferentes podem ser pessoas com idades diferentes, que nasceram em lugares diferentes, que moram em lugares diferentes, ou que trabalham com coisas diferentes, que estudam coisas diferentes, que vão ter pontos que vão ter ideias diferentes sobre algumas coisas. Então, no comitê, não sei no comitê de vocês, mas o meu comitê, por exemplo, ele tem uma faixa etária, tipo, bem parecida. Vai de 20 a 26 anos, sendo eu a mais velha praticamente. Então, a gente não tem esse problema de idade. A gente tem problema de pessoas que têm comportamentos completamente diferentes frente à mesma coisa. Como poderia ser, tipo, personalidades diferentes. Pessoas que têm noções diferentes do que é certo e o que é errado, e pessoas que reagem diferente às coisas. Então, eu posso reagir de uma forma muito negativa a alguma coisa, e outra pessoa pode reagir de uma forma, tipo, como assim? Isso não é um problema, isso é, tipo, dá para resolver, não é nada grave. Então, pessoas que têm pensamentos diferentes dentro de um comitê podem ser um problema, mas nada que eu não possa solucionar. E pessoas que têm ideais diferentes, que acho que esse é o mais óbvio que a gente consegue ver na UFS agora, que são pessoas que entraram no UFS por motivos diferentes. Que pode ser uma pessoa que entrou porque acha que no currículo dela vai ficar muito legal ter voluntário do UFS para a Cultura Brasil, ou pessoas que querem trabalhar com intercambistas diretamente, ou pessoas que querem falar mais inglês, ou pessoas N motivos. Então, às vezes, essas pessoas que entram por motivos diferentes, a gente acaba conseguindo conciliar elas melhores do que pessoas com personalidades diferentes. E é bom a gente perceber também qual que é a ideia da pessoa em entrar no FS para que a gente consiga lidar com ela dentro da ONG. Então, a gestão é fundamental, uma boa gestão é fundamental para conseguir driblar esses problemas e equilibrar a relação. E aí esse líder, ele vai servir como uma liga entre essas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com ideais diferentes. Por isso que eu coloquei esse coraçãozinho com uma parte do meu demôniozinho, outra parte com o anjinho, porque as relações vão do amor a ódio muito rapidamente. Então, o líder ele tem que ser essa ligação entre as pessoas que vai conseguir com que todo mundo consiga trabalhar junto de fato. Josi, pode passar? Então, para continuar, a gente tem que entender o que é a liderança. Então, primeiro, vou entender que, tipo, normalmente os comitês são formados por presidente e vice-presidente, mas a gente pode encontrar várias formações. Por exemplo, no meu comitê, antes de mim, tinha presidente, tinham 3 presidentes, era tipo um para envio, um para recebimento e um para finança. E aí cada comitê se organiza da forma que é melhor, mas tem que ter um presidente que responda pelo comitê de fato. Normalmente seria a pessoa que trabalha com a finança, porque é a parte um pouco mais séria do comitê. Bom é a gente entender a diferença entre o líder e o chefe, porque isso é muito importante e muito pertinente para o FAS. E porque a gente precisa de pessoas que têm habilidade de liderança. Então, o líder é aquela pessoa que leva o grupo junto, que ensina, que motiva, que faz junto, que fala, vamos fazer isso, vou te ensinar como é que tu faz esse tipo de coisa, vou te ensinar a falar com a escola, vou te ensinar a fazer alguma coisa. É a pessoa que faz junto com você. O chefe é a pessoa que manda e espera que os resultados cheguem na mão dele, feitos, perfeitos, e quando não chegam, ele fica com raiva. Então, quando eu fui presidente do comitê, eu tinha muitos problemas no começo de não ter esse tato de saber quando é que eu era líder e quando é que eu era chefe. E até eu começar a pegar o jeito, demorou um pouquinho, mas se vocês vão ser presidentes, são presidentes. Isso demora um pouquinho até você conseguir ter o tato para saber diferenciar as coisas e agir apenas como líder no FS. O líder, ele precisa ser uma referência para os outros voluntários, porque ele tem que saber das funções do FS, de como funcionam os projetos, de como funcionam os processos, de como funciona a ONG,
Então, ele tem que ser aquela pessoa que todo mundo recorre quando tem problemas. Embora ele seja uma referência, ele não é um modelo para seguir, porque nenhum líder é perfeito. A gente sempre pode se espelhar em alguém para falar, ó, aquela pessoa é legal, ela é interessante para seguir como é que ela faz as coisas no FS e tal, mas ninguém é perfeito, é bom saber disso. Características de um líder, acho que eu elenquei algumas aqui, que eu acho interessantes, que são a proatividade, eu acho que é a principal, porque se as coisas acabam se acumulando no comitê, o comitê não se ajuda, as coisas não estão andando, o líder é quem vai ter que resolver o problema. Então, se ele não for proativo, as coisas só vão piorar. Outra característica é a empatia pelos outros, pelas realidades dos outros. Ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que respeitar as opiniões alheias, ele tem que ser flexível, ele tem que ser inovador, porque se ele for um líder que vai acabar somente seguindo o que todo mundo já fez, o comitê nunca vai ter um diferencial, ele sempre vai ser mais do mesmo. Então, é importante que ele seja inovador, é importante que ele saiba como funciona a ONG, obviamente. Muito importante para o líder é que ele saiba delegar funções e repassar informações. E são coisas que a gente vai ver mais nos próximos slides. Josie? Então, quando eu entrei no FS, eu fiz um treinamento de gestão de comitê e eu vi um slide muito interessante que falava sobre ciclo de horrores, que é a que a gente vai falar agora. Então, esse ciclo de horrores, ele são algumas, não atitudes, mas algumas coisas que podem acontecer no comitê, seja um voluntário, seja um presidente. São situações que podem acontecer e que a gente, às vezes, enxerga e acaba não fazendo nada e só piora a situação. Então, eu elenquei 5 aqui, que são, eu acho, não são os principais, mas são os 5 mais pertinentes, que a gente consegue mais ver com frequência. O primeiro são os voluntários deslocados, que são aqueles estudantes que acabaram de chegar, de voltar do intercâmbio deles, ou as pessoas muito novas, que querem muito, muito, muito ser voluntários do comitê, que chegam muito empolgados, querem fazer tudo, mas aí eles não ganham nenhuma função dentro do comitê, e aí eles vão acabar se desmotivando e saindo porque vão ficar saturados de só serem chamados para fazer atividades que não são motivantes. Então, um intercambista que acabou de chegar, um retornista acabou de chegar e quer ser voluntário do comitê, você não pode entregar para ele uma função tipo de escolas. Ele não vai ficar interessado em falar de escolas. Pode ser que ele fique, mas mais provavelmente é que ele não fique interessado em falar com a escola. Ele vai querer falar com o intercambista, ele vai querer falar com pessoas que vão viajar, ele vai querer se sentir útil para mostrar o que ele aprendeu. Então, se a gente não dar função aos voluntários, eles vão acabar se desmotivando e saindo do comitê. Um outro ponto muito importante são os conselheiros despreparados, que são aqueles estudantes que acabaram de voltar do intercâmbio e não querem deixar aquele espírito do FS ele se esvair. Eles querem mostrar como foi o ano deles, eles querem se doar para o comitê, eles querem retornar tudo que eles aprenderam e eles querem doar para o comitê o que o comitê fez por eles antes deles irem para o intercâmbio. Mas aí, quando esse conselheiro começa a ser amigo do intercambista, ele acaba perdendo um pouco do respeito. É um dos pontos que pode acontecer com esses conselheiros que são despreparados. E outra coisa que pode acontecer é que esse intercambista que voltou a se retornar, ele vai se encher de atividade. Ele vai voltar para a escola, ou ele vai começar a faculdade, ou alguma outra coisa, e ele não vai conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo. E assim, ele vai se sobrecarregar e sobrecarregar outros voluntários do comitê, porque ele não vai conseguir lidar com tudo. Então, é importante também a gente saber onde colocar cada pessoa no comitê. Já falei isso antes, vou falar agora de novo. A gente tem que colocar a pessoa, a gente saiba que ela pode crescer, onde ela pode ajudar, sem que ela sobrecarregue, sem que ela sobrecarregue todo o comitê também. Outra coisa que pode acontecer é o supercomitê, que é aquele comitê que quer ajudar muito a região, quer receber vários intercambistas no mesmo ciclo, e aí eles não conseguem manter a ordem. Às vezes não é porque as famílias não são preparadas ou a escola não é preparada. Às vezes é um conjunto de coisas que acontece que não dá certo. Aqui no meu comitê, no NH15, a gente teve esse problema. A gente recebeu 8 estudantes e a gente teve, em média, umas 10 trocas de casa. E aí foi bem complicado pra gente. É uma coisa que assim, eu não aconselho ninguém a fazer se não estiver preparado de receber muito intercambista.
Espero que todo mundo esteja preparado aqui. Mas a gente recebeu muito, trocou muito de casa e a gente teve uma insatisfação muito grande, assim, principalmente dos voluntários depois, porque muita gente acabava se afastando porque não conseguia ajudar, se sentia sobrecarregado, não conseguia ajudar com as trocas de casa e tal. E aí a gente passou por uns apertos muito grandes nessa época. Então, o presidente ele se cansa porque os voluntários não ajudam, os conselheiros correm porque eles não querem o trabalho de trocar de tempo de casa. Então, o supercomitê, ele quer fazer uma coisa boa, quer ajudar, mas aí ele acaba se colocando em risco e em perigo, então não é tão interessante. O presente inexperiente é o quarto ponto, que é aquele voluntário que recebe um comitê desestruturado de presente. Ou então ele tem que abrir uma representação, ou então ele tem que reestruturar esse comitê que está meio caindo e tal. E aí, como ele tem esse dever, ele sempre vai ser comparado a outra pessoa. E aí ele vai se colocar à prova de verdade. Só que ele tem vários problemas. Ele não sabe como funciona a ONG, ele não sabe como funcionam os processos. Ele vai acabar centralizando tudo nele, porque ele tem receio que as coisas deem errado. Então, quanto mais ele vai centralizar as coisas nele, menos ajuda ele vai conseguir das outras pessoas. Porque ele não vai pedir ajuda, ele vai se achar autossuficiente por risco dele mesmo. Então, os voluntários vão acabar se cansando e saindo do FS, e é provável também que esse presente ele acabe saindo, porque ele vai sobrecarregar tanto, não vai ter ninguém para ajudar ele, que ele vai largar isso na mão de outra pessoa. E o oposto do presente inexperiente, mas mesmo com o mesmo fim, é o presente muito experiente, que é aquele voluntário antigo, que já conhece o dia a dia do comitê, que já conhece como funciona todos os processos, recebimento, envio, tudo ele já sabe. Então ele acaba centralizando tudo na mão dele, não por maldade, mas porque, eu já sei fazer isso, eu vou conseguir fazer tudo sozinho, vai dar certo. E aí, quando ele não repassa informações para mais nenhum voluntário, os voluntários também vão se cansar de oferecer ajuda e não ser pedido nada a eles, e eles vão acabar saindo do comitê. Acontece, não é tão, eu acho que não é tão mais fácil de acontecer, mas pode acontecer também. Então, tem outros pontos no ciclo de horrores, eu posso passar para vocês depois, eu tenho um slide sobre isso. Mas esse em si, que eu acho que são mais pertinentes para quando a gente fala sobre liderança, esse webinar de gestão de liderança. Josi? De novo aqui, sorry. Assim, ó, passa, não volta. Aí ele faz o que ele quiser. Aí eu tenho que esperar. Ele tem vontade própria. Tá. Mas o próximo slide vai falar sobre como que é o ciclo de horrores completo. Só vou esperar o computador de Josi parar um pouquinho e a gente mostra. Será que agora ele parou? Agora chegou. Pronto. Então, o primeiro ponto do ciclo de horrores começa com os comitês cansados e desorganizados, que vão acabar acarretando na falta de cooperação entre os comitês. Então, por exemplo, aqui na região Nordeste, a gente vai ter um passeio que vai juntar 2 comitês, por exemplo, Campina Grande e João Pessoa. E esse aí, se os comitês da gente estiverem desorganizados, eles não vão conseguir se comunicar e não vão conseguir se ajudar. Essa falta de comunicação entre os comitês, essa cooperação que é inexistente, ela vai acabar afetando a região. Porque a gente funciona como um comitê, mas o que acontece aqui acaba afetando a região de qualquer forma. Sendo uma coisa pequena ou uma coisa grande, vai afetar a região. Então, quando a região tem comitês que não se comunicam, não tem cooperação entre eles, acaba desestruturando a região e elas não vão conseguir implementar projetos, porque ninguém vai se ajudar. Então, por exemplo, a nossa região, sei lá, tem um projeto de fazer parcerias mais 18 daqui a 6 meses, tipo, todos os comitês têm que ter pelo menos um projeto de alguma coisa. Se os comitês não estão preparados, se os comitês estão desorganizados, eles não vão conseguir fazer isso e o plano, a meta da região não vai ser cumprida. Então, de qualquer forma, vai afetar a região.
E aí a gente vai acabar apagando incêndio o tempo todo. A gente conserta uma coisa, outra coisa dá problema. Conserta uma coisa, outra coisa dá problema. E os voluntários que estão desmotivados na região, sem papel definido, sem perspectiva nenhuma, eles vão acabar estagnando a organização. Então, por isso que é sempre muito importante dar a função aos voluntários. Eles têm que estar motivados fazendo alguma coisa que eles gostem. Seja marketing, seja envio, seja recebimento, seja ideias de arrecadação de dinheiro, seja ideia de fazer uma blusa diferente, seja vamos fazer um passeio, por favor, cuida da logística e tal. O voluntário tem que ter uma tarefa específica para fazer, ou senão ele vai ficar lá só como número e comitê grande, que não tem ajuda, que não tem entrosamento, não é interessante para nenhum comitê de verdade. Próximo slide, Josi. Eu acho que vai ser fica muito ruim se tem. No seu computador, talvez seja interessante você compartilhar daí. Eu não consigo, a internet ela não vai aguentar. Tudo bem. Então vamos tentando aqui e a gente vai conseguir. Vai lá. Gente, é importante falar que esse material que a gente está passando aqui do slide, a gente tem ele escrito e tem outros materiais sobre gestão de comitê também. Então, quem estiver interessado, pode mandar mensagem para a gente, pode mandar por e-mail, pode mandar no WhatsApp, pode mandar Face, pode mandar qualquer coisa, ou pode escrever aqui mesmo, e que a gente manda para vocês no final, ou quando a gente conseguir organizar tudo aqui direitinho. É só vocês avisarem. Tá? É esse slide, né, que você vai falar agora? Não, é o próximo. Esse. Eu tô aqui, mas é o próximo slide. Esse aqui? Não tá mudando aqui na tela da gente. Não tá mudando? Tá em qual? Não. Tá no ciclo de horrores. Agora foi? Voltou pro ciclo de horrores. Agora foi união do comitê. Para aí. Então, para manter o grupo de voluntários unidos, é importante algumas coisinhas que são bem fáceis de fazer. Uma delas é que a gente tenha momentos de convivência entre os voluntários, que podem ser lanches, podem ser passeios, podem ser viagens. Aqui no Comitê de João Pessoa, eu sempre vou falar Comitê de João Pessoa porque eu tenho muito exemplo para dar. E é o comitê que eu tenho mais vivência. Então, a gente sempre sai muito para lanchar. Pode ser uma coisa tipo Subway, pode ser uma coisa tipo pizza. A gente sempre vai muito na praia, sempre vai muito no centro da cidade, ficar lá olhando a lagoa e tal. E a gente faz muitos passeios assim. Tanto a gente voluntários como voluntários intercambistas. E o interessante é que para manter a união dos voluntários, a gente tem um ponto de encontro que é o EFS, mas que a gente, quando for fazer esse momento de convivência, a gente tente não falar do EFS. Porque, querendo ou não, quando você começa a falar do EFS, você vai começar a falar dos problemas que aconteceram e tal. Então, é complicado a gente não falar do EFS nos momentos, porque o que liga a gente, de verdade, é o EFS. Mas é bom que a gente tente se conhecer como pessoa fora dos momentos de problemas. Porque todo mundo, a gente é uma equipe, então se a gente não se conhecer, não tem como funcionar muito bem. Josi? Vocês estão vendo a minha tela? Aham, está preta agora.
voltando nos slides. Eu não sei se é por causa da plataforma, é muito pesado, mas toda vez que eu compartilho a minha tela com vocês, tá interferência, eu começo a fazer isso. Vamos continuar. Volta um só. Então, o presidente do comitê, esse segundo ponto, ele fala sobre presença garante confiança e que o presidente do comitê, quando ele é presente, ele garante que os voluntários tenham realmente confiança nele e percebam que podem contar sempre com o presidente para ajudar no que for necessário, desde problemas sérios até dúvidas mais bobas, tipo problemas sérios como algum problema médico de algum estudante e coisas bobas como alguma coisa que você pode encontrar informação na internet, por exemplo, o preço do intercâmbio para a Alemanha semestral. São coisas que a gente pode encontrar facilmente. Outra coisa, é importante que o presidente tenha esse interesse também em ajudar, porque se ele não ajudar, as coisas não tiverem informações girando dentro do comitê, o ciclo de horrores vai começar. E o terceiro ponto é que a comunicação é algo muito importante dentro do comitê, que vai ser uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Então, assim, o comitê, ele tem pessoas diferentes dentro dele, que têm opiniões diferentes, têm ideais diferentes, pontos de vista diferentes, que a gente já falou um pouquinho mais em alguns slides anteriores. E essas opiniões, elas podem ajudar a solucionar problemas. Então, nem sempre a voz do presidente que vale como a certa. Uma vez que todo mundo tem vez de voz no comitê, ou deveria ter pelo menos, duas cabeças pensam bem melhor que uma. Então, pessoas diferentes do comitê pode dar problema, mas também como pode ajudar bastante. Josi, pode passar agora, por favor. Então, a comunicação do comitê tem que ser muito, muito, muito eficiente, para que não ocorram problemas com barreiras de informações. A comunicação ela não pode ficar centralizada apenas em uma pessoa, porque todo mundo tem que ter acesso a informações que são interessantes para todo mundo. Então, informações em relação a treinamento, informação a respeito de bolsas, esse tipo de coisa, todo mundo tem que ter essa informação. Então, existem vários tipos de problemas que podem acontecer na comunicação do comitê, que são os obstáculos de fonte, obstáculos de transmissão e obstáculos de receptor. Os primeiros de fonte são, por exemplo, falta de clareza, ou são várias fontes com diversas versões de um problema igual. Então, pode ser... A gente vê muito isso em relação ao intercambista, por exemplo. Quando tem um problema com o intercambista e ele fala a versão dele, e aí a família hospedeira fala a versão dela, o conselheiro fala outra versão. Então, esse tipo de comunicação é muito complicado, porque você nunca vai saber quem está falando a verdade, e você também não pode assumir que todo mundo está mentindo. Então, várias fontes com diversas versões diferentes é um problema para o comitê, então a gente tem que tentar evitar isso ao máximo. O segundo é em relação à transmissão, que pode ser sobrecarga de informações ou então distorção das informações, quando você não passa exatamente o que você escutou ou o que aconteceu. Então, é importante que a gente fale exatamente o que aconteceu, para que não exista nenhuma distorção de informações, porque a gente tem que resolver um problema depois. E em relação ao receptor, pode ser, por exemplo, a desatenção ou a má interpretação dele. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, a gente tenta fazer uma comunicação mais efetiva, que no caso pode ser melhoria de habilidade de feedback, porque a gente aprende no FS que é muito importante dar e receber feedback, para que a gente consiga saber onde é que a gente pode melhorar, o que é que pode acontecer, para a gente se avaliar melhor em alguma coisa. A gente tem que focar realmente no problema, não dispersar. A gente tem que ter clareza no que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente foque no problema real e que a gente tenha a atividade de feedback, de dar e receber. A segunda é a melhoria auditiva, no que diz respeito à escutativa, à reflexão e também à empatia. Então, isso ajuda muito em relação à desatenção ou à má interpretação das pessoas. Então,
quanto melhor elas pararem para escutar o que você está falando, e você parar para escutar o que os outros estão falando, melhora bastante em relação à escutativa. E o último é a melhoria na transmissão, que é em relação à linguagem apropriada, às informações completas e de preferência, mas que nem sempre é possível, que a comunicação seja verbal. E, se possível, pessoas conversando pessoalmente. Porque a gente tem o costume, às vezes, de tratar as pessoas como se todas fossem voluntários do FS que têm o mesmo conhecimento. E se, por exemplo, a gente está tratando com família hospedeira, com intercambista, com escola, a gente tem que ter uma linguagem específica para cada pessoa. Eu não posso falar sobre processos do comitê com a família da mesma forma que eu falo com o voluntário. A gente tem que ter uma linguagem apropriada para todo mundo. E a comunicação verbal é boa para que a gente não tenha problema de comunicação, para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo, porque às vezes a gente fala por WhatsApp, fala por Face, fala por e-mail, com coisa, a gente não consegue se expressar perfeitamente, ou pelo menos não da forma que a gente gostaria. Então, essa comunicação verbal, pessoalmente, é importante também para que o comitê se torne uma equipe, não um grupo de pessoas que tem um motivo que os liga, que é o FS. A gente se vê, a gente se encontrar, a gente conversar pessoalmente, é bom para o comitê, para a equipe, de verdade. O último slide da minha parte, por favor, passa, Josi. Que é em relação a... o último slide. Então, eu vou falar aqui, depois eu passo para vocês. Em relação à motivação. Como manter a motivação. Acho que não está nesse slide que o Josi está passando, mas a gente pode passar para vocês depois. Então, como manter a motivação dos voluntários? Eu já falei aqui algumas vezes. E muito importante, muito importante, muito importante é dar função para o voluntário. Quanto mais tempo o voluntário passa com o tempo ocioso dentro do comitê, todo o potencial que ele tinha para ser um voluntário maravilhoso, um voluntário que consegue ser um exemplo para os outros, todo esse potencial dele vai se esvair. Ele vai se tornar um voluntário deslocado dentro do comitê e vai ficar estagnado, sem função nenhuma, vai querer sair do comitê a longo prazo. Então, não é interessante. Segunda coisa são os elogios, porque sempre é bom receber elogios, sempre é bom dar elogio. É mais fácil receber, mas é sempre bom dar elogio. E eles podem ser dados em qualquer lugar, em qualquer hora, para que a pessoa se sinta valorizada. Então, pode ser um contato mensal que a pessoa postou na data que a região diz. Tipo, a região falou que o contato mensal é até dia, sei lá, 2 de janeiro. Dia 2 do mês. Então, você tem que postar até dia 2. E o voluntário que postou até dia 2, você fala, ei, cara, foi legal que tu postou. Coloca no grupo do WhatsApp, que bom que tu postou na data certa, parabéns. Isso é muito legal para um voluntário receber tipo, um elogio. Pode ser por coisas, tipo, poucas ou não, mas tipo, sempre é interessante. Por exemplo, aqui a gente está fazendo uma seleção de voluntários, a gente está praticamente no segundo mês de seleção já, porque a gente deu várias atividades para eles. E uma atividade era conseguir uma nova escola parceira, e eles conseguiram 2. E aí, quando a gente conseguiu a primeira parceria, eu coloquei no grupo dos voluntários que querem ser voluntários, eu coloquei, gente, parabéns por ter conseguido a parceria, foi muito legal e tal. E eles ficaram tipo, mandando vários coraçõezinhos e foi muito legal, assim, o feedback deles em relação à atividade que eles mesmos tinham feito. Então foi bem legal. Outra coisa muito importante é o reconhecimento dos voluntários. Seja por coisas legais dentro do FS, ou quando você ganha um prêmio, ou aquele presente que pode ter sido importante, ou pode ter feito a diferença. Por exemplo, o PRVV, que as pessoas ganham por merecimento. Então, também se vai ter outros prêmios em relação como aquele, seria interessante para a região ou para o comitê. Se o comitê consegue fazer um prêmio que seja de reconhecimento do voluntário, também é interessante. Porque nem todo voluntário tem a chance de ganhar um PRVV. Porque ele concorre com várias pessoas dentro da sua própria região. Então, se o comitê tiver um próprio PRVV, também é interessante, também é legal fazer. Outra coisa é o espírito de equipe, porque talvez seja o que mais mantém a gente junto no FS, porque a gente tem pessoas ao redor que a gente sabe que vai poder ajudar a gente, e se a gente precisar, vai poder recorrer a elas. E, tipo, não estar sozinho numa atividade é muito importante. Então, espírito de equipe é muito importante. Então, comunicação é importante para manter o espírito de equipe, para fazer com que as pessoas realmente sintam o espírito de equipe.
E, por fim, eu acho muito importante é o sentimento de pertencimento à UFS, porque a gente ser reconhecido como voluntário da UFS é uma coisa muito legal. Acho que quem já foi reconhecido assim, estava andando na rua e passou uma pessoa do seu lado e falou, ah, tu é voluntário da UFS, que legal, tipo, porque você está com a blusa da UFS, ou você não está com a blusa da UFS, ou alguma coisa assim. Eu já fui reconhecida num parque da cidade, tipo, uma coordenadora passou do meu lado e falou, ei, como é que tá a Bianca? Que é o intercâmbio estudando H13. Ela perguntou, como é que tá a Bianca? Não sei o quê. Eu falei, ah, tá bem. Tipo, eu não lembrava da pessoa, mas ela lembrava de mim. Então, é um sentimento muito gratificante, porque a gente é, de fato, a cara do UFS na nossa cidade. Então, é importante que a gente tenha também o sentimento de pertencimento ao UFS. Não apenas vir para o comitê, fazer alguma coisa e ser esporadicamente, mas a gente saber que a gente pertence a alguma ONG, a um comitê, e que a gente gosta de fazer, a gente gosta do que faz de verdade. Então, essa foi a minha parte agora. E Josi vai falar agora sobre planejamento e os projetos que ela faz no Comitê Euroaçu. Então, qualquer coisa, podem me perguntar depois. Bom, gente, eu vou pedir para vocês, eu vou tentar compartilhar os slides com vocês, mas como a gente está com problema, assim, não se atentem somente aos slides, presta atenção mais na fala, mesmo que a gente está falando, e não se preocupe que posteriormente a gente vai compartilhar esse material com vocês, tá? Porque senão a gente vai acabar perdendo tempo, que isso realmente não está funcionando, não sei o motivo. Toda vez que eu compartilho a tela com vocês, isso acontece. Bom, a minha parte, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de projetos. Planejamento e projetos. Então, assim, o que a gente pensou quando a gente teve a ideia de fazer, a princípio, esse seria um treinamento itinerante, né? Como a gente pode evitar problemas no nosso comitê? Como a gente pode fazer uma gestão de qualidade, que a gente alcance os objetivos esperados e que a gente consiga enfrentar os desafios que vão surgir no caminho da melhor forma? Então, a gente pensou nessa forma de fazer um planejamento estratégico antes, a curto e a longo prazo, que a gente preveja quais serão os nossos objetivos, quais serão nossas dificuldades e assim a gente consiga antecipar ações para resolver esses problemas e alcançar esses objetivos. Então, no que consiste um planejamento? Fazer um planejamento consiste primeiro numa parte de preparação, na parte de execução em si e, posteriormente, o feedback, a avaliação dos resultados, como a Camila já falou, é muito importante sempre a gente ter o feedback sobre as nossas ações. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho mais de um por um. Então, sobre a preparação. A preparação dos projetos a serem realizados devem ser feitas em conjunto, onde todos possam expressar suas opiniões até chegar na melhor estratégia de ação. Por que eu coloquei isso aqui? Muitas vezes, a gente tem a mania, eu não sei se todos vocês são presidentes de comitê ou, enfim, ocupam um cargo de gestão, a gente pode querer centralizar as coisas da nossa forma, fazer tudo da nossa maneira, pensando que aquilo pode ser o melhor. Mas a gente ter o hábito de compartilhar as opiniões com nossos voluntários no comitê ou com a região que seja em si, se você tem um cargo regional, isso é muito importante. Como diz o ditado, duas cabeças pensam melhor que uma. Muitas vezes, nossos voluntários têm ideias excelentes e que a gente acaba não checando isso, não se atentando, não dando importância. Então, como foi falado, nós temos que ter o perfil de um líder, temos que saber escutar e não somente delegar, não somente obrigar e falar, vai ser assim assado. Então, assim, é muito importante nessa etapa de preparação que a gente faça essa preparação em conjuntos, que a gente decida, tome decisões em conjuntos. Claro que tem coisas que diz respeito somente ao presidente, que diz respeito somente ao seu cargo de treinador, de DR, de DA. Claro que sim, mas aqui a gente está falando sobre projetos que serão executados a nível local ou regional. Então, assim, é bom que tenha esse hábito de sempre checar, de sempre planejar em conjunto com o seu grupo para você chegar numa melhor forma de execução. Posteriormente, e nessa etapa de preparação, é onde você delega mesmo, você fala mesmo, o que a gente vai fazer durante esse ano, por exemplo? O que a gente vai fazer daqui 2 anos, enfim. Quais serão as ações que a gente vai fazer, quais serão os eventos que a gente vai fazer, quantos intercambistas a gente vai receber em cada ciclo.
Então, essa preparação é isso mesmo, é você objetivar o que será feito. Posteriormente, tem a execução em si, que é colocar em prática aquilo que foi planejado, né? Aquilo que foi preparado. Então, hora de colocar o que foi planejado em prática. O líder deve acompanhar se as tarefas estão sendo cumpridas e dar suporte na realização das mesmas. Como a Camila também já explicou para vocês essa parte de o líder ter que estar presente, ter que ser a pessoa de suporte para os voluntários, e na execução, cada pessoa tem que ter algo a fazer. Cada pessoa tem que ter uma função específica para executar, para justamente não cair naquele ciclo de horrores, de centralizar tudo somente em uma pessoa e os outros sentirem-se ociosos, sentirem-se desnecessários, e aí acabar desmotivando, e aí gerar aquela série de problemas que foi apresentada para vocês. Então, o que foi planejado, na hora de se colocar em prática, você que tem o papel de um líder, você tem que acompanhar isso, ver se está sendo feito, ver quais são as dificuldades que estão aparecendo e ser a pessoa de suporte. No caso de qualquer eventualidade, você tem que estar ali para ajudar, para acompanhar e ser a pessoa que vai dar suporte mesmo a todas as ações que estão sendo executadas. E por último, que a gente fala de avaliação dos resultados. É muito bom a gente ter esse feedback por parte das pessoas que participaram da ação e do público que a gente tentou atingir. Porque aí a gente consegue ver aonde foi que erramos, o que foi que acertamos. Responder essas perguntinhas que eu coloquei aí é muito bom. O que foi bom, o que não deu certo, o que podemos fazer para melhorar. E outra coisa que é muito importante na hora do feedback é você registrar isso. Se você tem ali registrado o que pode ser melhorado para a próxima vez que essa ação for executada, você tem um banco de dados, vamos dizer assim, para ajudar posteriormente. O que acontece muitas vezes? A gente tem o nosso cargo de gestão e aí acontece uma eventualidade, a gente tem que repassar isso para outra pessoa. E a outra pessoa não tem ciência nenhuma do que está sendo acontecido no comitê, do que está acontecendo, quais ações foram executadas, o que terá que ser feito, não tem registro de nada. Então, assim, você ter o hábito de registrar não só os seus projetos, mas tudo que você fizer no seu comitê, você ter algo para apresentar para essa pessoa que vai assumir o seu cargo posteriormente, isso é muito bom, isso ajuda muito. Inclusive, o seu próprio comitê a continuar o desenvolvimento que vocês planejaram. Então, esse feedback é muito importante de ser feito. É muito bom que tenha essa prática de escutar as pessoas. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Então, a gente não tem que ter medo de receber uma crítica negativa. Isso é muito importante para o crescimento, tanto pessoal quanto profissional da gente. E não só dentro do FS, mas na vida mesmo. Como a gente falou também, esse treinamento ele tem a ideia de que a gente aproveite isso também para a nossa vida pessoal. Claro que aqui a gente está colocando dentro da abordagem do FS, dentro da abordagem do voluntariado, que é a nossa função. Mas esse feedback é muito bom sempre você saber lidar com isso, para você conseguir aproveitar isso de forma melhor para você e para o seu comitê, para você conseguir crescer cada vez mais. Projetos em si, né? Então, ok, a gente falou sobre planejamento, sobre as fases do planejamento, mas o que a gente vai planejar? A gente vai planejar projetos. E esse projeto pode ser desde um evento que você vai fazer em determinada época do ano, você pode tomar o seu próprio ciclo, NH, SH, como um projeto. Então, o projeto é aquilo que vai ser feito. Seja uma ação, seja um dia, um FS Day, seja o próprio ciclo, seja alguma coisa assim. Projeto é algo que você vai planejar em si, a hora de colocar na prática aquilo que você está planejando. O que você está planejando, na verdade, é o seu projeto. Então, estabelecer um objetivo. O que a gente pretende alcançar? Vamos supor um evento. A gente vai fazer um AFS Day para quê? Qual que é o objetivo do meu AFS Day? É arrecadar verba? É divulgar o AFS? É conseguir família hospedeira? Enfim, então cada coisa dessa a gente toma como um projeto. E aí, para você planejar o seu projeto, você precisa saber como será feito, onde será feito, como e por que será feito. Perdão.
Então, se você tem essas coisas em mente, você consegue organizar de forma que você vai obter um resultado muito melhor no final. Então, quando você já estipulou seus objetivos, você já estipulou o que será feito, é hora de designar o responsável por cada ação. Foi o que a gente falou, é o momento que o líder vai delegar as funções para os seus voluntários, ou enfim, né, para a sua região. Você vai criar um cronograma. Por que eu falo criar um cronograma? Por exemplo, aqui em Uruaçu, a gente faz um planejamento no início do ano, para o ano todo. E a gente faz o cronograma do ano todo certinho. Então, para cada ação, para cada projeto que a gente vai fazer durante o ano, a gente tem escrito, a gente tem um cronograma próprio para cada um, e a gente tem o cronograma anual de tudo o que acontecerá. Então, você tendo o cronograma, você tem uma base, você tem algo para se basear e conseguir executar as coisas da melhor forma. Eu tenho uma professora que ela brinca que cronograma é feito para ser quebrado. Pode ser que não dê certo de você fazer tudo exatamente como foi designado, mas se você tem essa base, você já consegue se organizar de uma melhor forma para saber, a gente precisa fazer o quê? Quando que isso precisa estar pronto? Então, se você tem isso escrito, se você tem isso registrado, facilita muito na execução do seu projeto. E aí, executar em si, né, o dia do projeto em si, que foi planejado, e, posteriormente, a avaliação, que foi o que a gente falou sobre o feedback. Aí, ok, vamos colocar isso em um contexto AFS. O nosso planejamento, ele começa desde as reuniões mensais. Eu não sei se vocês têm o costume de fazer reuniões mensais, mas isso é um hábito não obrigatório, mas um hábito incentivado pelo AFS, porque, como a gente falou também, a presença, você estar presente, conversar com a pessoa pessoalmente, traz um resultado muito melhor do que você ficar somente nas redes sociais. Muitas vezes, quando a gente conversa só no WhatsApp, no Facebook, as informações se perdem, ou uma informação pode ser interpretada de forma errada, e você não consegue acompanhar sempre a opinião de todos em redes sociais. Claro que facilita em alguns momentos, mas é muito bom que você tenha esse hábito de fazer as reuniões mensais. Uma discussão que a gente teve anteriormente foi o seguinte: muitos comitês de cidade grande é muito complicado de fazer reuniões mensais, porque tudo é muito longe, tudo demora muito. Então, às vezes, a gente não consegue se encontrar uma vez por mês. Mas vocês podem colocar isso de uma forma que fique melhor para todos, cada um se adequando à sua realidade. Então, por exemplo, se uma cidade é muito grande, você pode fazer uma reunião a cada 2 meses, a cada 3 meses, e aí já programa essa data anteriormente, com bastante antecedência, porque naquela data os seus voluntários já saberão que tem uma reunião do AFS e não vão marcar compromissos para aquela data. Aqui no Uruaçu é uma cidade pequena, então a gente não tem essa dificuldade, a gente consegue fazer uma reunião por mês, periodicamente. A reunião é marcada na própria reunião com um mês de antecedência. Então, assim, para a gente é um ato fácil de se fazer. Mas você que tem uma realidade diferente pode se adequar de uma forma que consiga fazer essas reuniões mensais. Não é obrigatório, volto a repetir, mas é uma prática que ajuda e facilita muito, inclusive, você a conhecer melhor os seus voluntários e o perfil de cada um. É muito bom que você tenha o conhecimento do perfil dos seus voluntários para você saber, por exemplo, até delegar as funções para eles. Planejamento a curto e a longo prazo. Planejamento a curto prazo, que eu digo, seria se você estivesse planejando um evento que será executado, vamos supor, no próximo mês. E a longo prazo é o planejamento do seu ano todo, por exemplo, os seus ciclos, quantos você vai receber, quantos você vai enviar, quantos intercambistas. Você tem as famílias hospedeiras? Vamos estipular uma data, então, até quando eu tenho que conseguir minhas famílias hospedeiras? Até quando eu preciso conseguir as minhas escolas? E isso já entra até no cronograma. Então, você vai fazer o seu cronograma anual, suas deadlines locais. Eu tenho esse hábito de fazer aqui. É uma prática que eu também incentivaria para vocês. Se você já tem planejado, no início do ano, tudo que você vai fazer durante o ano, você já consegue se antecipar, inclusive para encontrar suas famílias, inclusive para encontrar suas escolas e realizar os seus eventos com mais antecedência, com mais calma. Então, fazer o planejamento a curto
e a longo prazo de tudo que vocês vão executar no comitê de vocês durante aquele ano. O cronograma, que foi o que eu já falei, então você pode fazer o seu cronograma anual e o seu cronograma do evento em si, do que você for fazer. As matrizes locais é algo que eu faço também, então é exatamente isso, você estabelecer quantos você vai receber em cada ciclo, você estipular ali quantas famílias eu vou precisar. Ah, eu vou receber 3, então seria legal você ter pelo menos uma família reserva, no caso de ter uma troca de família, algo do tipo. A gente tenta fazer isso aqui também, sempre deixar uma família reserva para, se acaso ter algum problema, a gente espera que não, né? Mas sempre é possível ter um problema de troca de famílias, então que a gente tenha uma família reserva para acolher aquele intercambista. Então é você colocar mesmo suas matrizes locais, de tudo que será feito, e colocar isso no cronograma, colocar datas mesmo de até quando eu preciso fazer cada coisa. O parceiro de aprendizagem é uma prática que foi sugerida pelo DR aqui da nossa região, que funciona da seguinte maneira: você ter uma pessoa, seja qual for o seu cargo, se você é um presidente, se você tem um cargo regional, você ter uma pessoa que seja seu parceiro, no caso de você ter que abandonar esse cargo, aquela pessoa esteja apta a ocupar o seu lugar. Porque evitar justamente aquele ciclo de horrores, de um presidente ter que sair e outro totalmente desqualificado, totalmente deslocado, ter que assumir o cargo sem saber nada. Então, se você tem um parceiro de aprendizagem, que é aquela pessoa que vai te acompanhar em todas as suas ações, que vai aprender com você a como ser, né, seja lá qual for o seu cargo, como ser um treinador, como ser um DR, como ser um presidente, quando você precisar deixar essa função, seja por um problema pessoal ou seja qual motivo, aquela pessoa está preparada para estar no seu lugar. Então, eu achei uma ideia muito interessante, coloquei aqui para compartilhar com vocês. E, inclusive, outra coisa que a gente conversou, por exemplo, no próprio planejamento, quando você vai estipular, por exemplo, os seus eventos anuais, você ter em mente se você vai estar como presidente até o fim do ano, ou com o seu cargo até o fim do ano. Por quanto tempo você vai ocupar esse cargo? Para quando que eu vou precisar que uma outra pessoa ocupe isso? Eu sei disso? Eu tenho essa informação? Se sim, você já se planeja antecipadamente para preparar uma outra pessoa para aquele momento que você for sair. Se não, de qualquer forma, é bom que você tenha alguém apto, porque imprevistos acontecem. Então, esse parceiro de aprendizagem, inclusive, vem justamente para sanar esse problema de alguma coisa, de algum imprevisto, ou de algo que seja previsto, mas que aquela pessoa esteja apta a realizar as suas funções quando você precisar deixar o seu cargo. Eu tenho uma planilha que eu fiz, que tem todos esses passos de projetos do nosso planejamento anual. Eu posso compartilhar isso com vocês, se vocês tiverem interesse. É uma coisa bem simples mesmo, é só uma planilha, e eu tenho um documento no Word também, que a gente descreve tudo que a gente vai fazer naquele ano, e tem dado muito certo, assim, tem sido tudo muito tranquilo, porque, por exemplo, eu vou fazer um FSD daqui 2 meses. Eu já sei tudo que eu vou precisar, tudo que eu vou precisar conseguir, eu vou precisar de verba, então eu já consigo planejar alguma coisa para conseguir essa verba antecipadamente. É algo que tem funcionado bem, tem sido bem legal aqui no comitê, tem envolvido os meus voluntários, inclusive o número de voluntários aumentou depois que a gente passou a fazer esse planejamento, porque todo mundo tem algo para fazer, então todo mundo quer estar presente. Isso tem sido bem legal e eu espero compartilhar isso com vocês. E uma outra boa prática que a gente faz no comitê é escrever a nossa ata. Eu não sei se vocês têm ata do comitê, mas uma coisa que foi bem legal também é que a gente registra tudo que é dito nas nossas reuniões mensais, a gente registra em ata. Porque aí a gente sabe quem esteve presente em cada reunião, a gente sabe o que foi discutido em cada reunião, e isso evita muito problema de comunicação. Por exemplo, você disse isso em tal reunião. Eu não disse, né? Então a gente tem como provar se foi dito ou não. E você é uma forma também de planejar
é uma forma também de manter o controle do seu planejamento. Se vocês tiverem essa oportunidade também, é algo bem interessante de se fazer. Ok? Bom, era isso. Agora eu vou abrir o microfone de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quem não estiver conseguindo falar no microfone, vocês podem mandar mensagem no chat. A gente vai responder possíveis dúvidas que vocês tenham ficado ou algum comentário que vocês queiram fazer sobre o webinar. Eu peço mais uma vez desculpas pelos problemas que a gente teve aqui com o computador. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, a gente está sempre à disposição de vocês.